Boa tarde a todos e a todas. Agradecer antes de mais o convite feito pela FENPROF, cumprimentar os oradores e também louvar as excelentes intervenções que enquadraram aqui historicamente e de forma poética e também inspiradora aqui este debate. A minha intervenção vai, se calhar, pegar em algumas das coisas que já foram ditas, dar aqui uma outra forma também de as explicar e fazer aqui um enquadramento também, se calhar, estatístico naquilo que são os dados que nós temos relativamente à presença desta diversidade nas escolas. Então, vou aqui iniciar a minha apresentação. Ok. Pronto, antes de mais dizer, portanto, para quem não conhece, o Alto Comissariado para as Migrações é um instituto público, portanto, um investimento do governo português nestas matérias da integração das pessoas que escolhem Portugal para viver, mas também da captação destas pessoas, da captação do regresso dos imigrantes e também a gestão e valorização da diversidade cultural em Portugal. E é comprometido com a valorização da diversidade cultural também no contexto educativo, através de iniciativas de capacitação de docentes e outros agentes educativos, nomeadamente através da Rede de Escolas para a Educação Intercultural, uma rede promovida conjuntamente com a Direção-Geral de Educação e a Fundação HCAN, mas também a formação de professores através da Bolsa de Formadores, através de parcerias que temos com várias entidades, nomeadamente a Unicef, também agora recentemente a APEDI, e portanto este comprometimento é visível em todas estas iniciativas e naquelas que nos são solicitadas pelas escolas diretamente, no sentido de fazermos sensibilização nestas matérias. Quando recebemos aqui este convite para participar no debate, considerei que o tema seria um bocadinho provocador, porque a escola, não sei, daquilo que eu interpretei, nunca foi monolítica, não é? É um espaço de dezenas, de centenas, às vezes até milhares de indivíduos e já por si um espaço de diversidades, de múltiplas identidades e de seres únicos. Na escola, assim, também como na sociedade em geral, existem estas muitas diversidades, muitos aspectos que nos tornam próximos ou mais afastados uns dos outros, mais diferentes, mais semelhantes, e quando falamos de diversidade, mas quando falamos de diversidade cultural, realmente tendemos a focar-nos nestes aspectos mais específicos, na nacionalidade, na naturalidade, na etnia, na língua, no dialeto e na religião. Então eu vinha aqui mostrar alguma informação que nós temos, que é aquela que também está mais organizada estatisticamente relativamente à nacionalidade. E vinha responder a três questões. À questão de se os números de alunos estrangeiros nas escolas públicas estão efetivamente a aumentar, ou não, ou se é apenas uma percepção, de onde é que vêm estes alunos e estas alunas e quais são, ou como é que são os resultados escolares destes alunos estrangeiros. Então, iniciando aqui esta primeira questão, relativamente se o número de alunos estrangeiros das escolas públicas está a aumentar ou não, e, bom, o gráfico é já visível, este gráfico demonstra aqui os dados desde 2010 até o ano letivo de 2019-2020, e nós percebemos aqui claramente que se houve um decréscimo desde 2010 até cerca de 2015, 2016, de alunos estrangeiros nas escolas portuguesas, o mesmo não aconteceu a partir dessa altura até à data destes dados. Portanto, atualmente nós temos no ensino, e aqui é preciso dizer que estes dados são do ensino público, escolas públicas, portanto excluem as escolas privadas, pronto, também teria aqui, exclui também, portanto, o ensino artístico e articulado, que é assim que se diz, e infelizmente também são dados só de Portugal continental, portanto nós temos aqui colegas dos Açores, da Madeira, estes dados não estão aqui incluídos, mas no entanto são bastante representativos daquilo que é a tendência da presença de alunos estrangeiros nas escolas portuguesas. Conseguimos perceber que relativamente ao ano letivo anterior, tivemos um aumento de 29% de alunos nas nossas escolas, de alunos estrangeiros. E aqui também é importante dar esta nota que estamos a falar de alunos estrangeiros, ou seja,
alunos que não têm a nacionalidade portuguesa. Nós sabemos que hoje nas nossas escolas já existem muitos alunos que já não entram nesta estatística porque já adquiriram a nacionalidade por causa dos seus pais ou porque já nasceram cá, portanto já não são desses alunos, não é esses dados que eu estou a apresentar aqui. Então, de onde é que vêm estes alunos estrangeiros? No ano letivo de 2019-2020, nós tínhamos 179 nacionalidades diferentes nas escolas públicas. Portanto, aqui é amplamente visível a diversidade que está patente. Aqui neste gráfico conseguem perceber que quase metade vem da América do Sul, não é? Depois seguido dos PALOP, da União Europeia, da Ásia, da Europa de Leste e depois de outros. Quando pensamos aqui na América do Sul, eu penso que para todos fica claro que vem do Brasil, portanto há aqui uma percentagem, 46% dos alunos estrangeiros são brasileiros, depois outros da América do Sul serão também os venezuelanos, e aqui mostro-vos mais especificamente quem são então essas nacionalidades que predominam nas escolas portuguesas. Portanto, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Roménia, São Tomé e Príncipe, China, Venezuela, Nepal, Índia, França, Reino Unido, Moldávia e Espanha. Aqui, relativamente ao ano letivo anterior, só realçar que no top 10 das nacionalidades aumentou significativamente os alunos do Nepal e da Índia, portanto, ultrapassando os alunos europeus, pelo menos naquilo que é o registro das escolas portuguesas públicas, que vinham de outros, da nacionalidade britânica, espanhola e francesa, que no ano letivo anterior tinham uma maior representatividade. Então, face a esta diversidade que é evidente, como é que são os resultados escolares dos alunos estrangeiros? Então, aqui apresentamos os dados da transição ou da conclusão dos alunos do ensino básico e secundário e em termos transversais, obviamente, penso que isto não é surpresa, mas os alunos da nacionalidade estrangeira apresentam de forma genérica níveis de sucesso escolar inferiores aos alunos da nacionalidade portuguesa, não é? Portanto, aqui é evidente, mesmo desde 2011 até 2019, percebemos que há um crescimento que acompanha também o crescimento da transição dos alunos portugueses, mas efetivamente é inferior. E esta diferença é ainda mais acentuada no ensino secundário, não é? Estas taxas de transição variam também consoante as nacionalidades. Eu penso que eu tinha aqui exatamente consoante as nacionalidades, e aqui também é interessante perceber, não é, que apesar de haver esta média que nos permite perceber que está abaixo, mas não significativamente abaixo da média nacional dos alunos portugueses, quando comparamos as nacionalidades já falamos de outra forma, não é? Percebemos claramente que há aqui nacionalidades que têm um maior sucesso e uma maior taxa de transição. Estamos a falar aqui essencialmente de países europeus, como a Suíça, a Rússia, a Moldávia, a França, a Ucrânia e a Alemanha, o Reino Unido, a China. Depois aqui com os Estados Unidos e a Venezuela, ainda aqui com valores significativos. E depois, por oposição, temos os países da Ásia e dos PALOP, como podemos ver o Bangladesh, o Paquistão, o Nepal, a Índia, e depois os países dos PALOP, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé. Aqui no meio está a Bulgária e o Brasil com uma taxa semelhante, portanto, à média, portanto, estão na média daquilo que é o espectro dos resultados. Bom, não sei se isto confirmou, se surpreendeu aquilo que era a vossa percepção e aquilo também que acontece nas vossas escolas. Penso que teremos aqui representantes de vários pontos do país. Poderia também, se tiverem interesse, existe também esta distribuição por zonas de Portugal, também estes dados estão disponíveis e pode ser interessante para perceberem como é na região onde vocês estão. Então, face a esta diversidade e às várias diversidades que não apenas as que referi da nacionalidade, como é que nós olhamos para essa diversidade, não é?
a forma como nós nos relacionamos com diversidade cultural é uma coisa que nos é imposta, é uma coisa que temos que seguir ou é uma escolha? E se é uma escolha, pergunto se é uma escolha individual, se é uma escolha coletiva ou se é uma escolha da sociedade. Como é que, e aqui lanço um conjunto de perguntas, porque também as questões da interculturalidade começam por nós e por olhar para nós, como o Paulo também dizia, e começarmos da reflexão do eu, como é que nós, e cada um de nós como professores, como profissionais que trabalham com agentes, com crianças e jovens, mas também como cidadãos, como é que olhamos para a diversidade, não é? Como um problema, como um desafio, como uma oportunidade, como um presente que nos é dado, como é que escolhemos falar sobre aquilo que é diferente? Falamos com entusiasmo, com curiosidade, com receio, com desconfiança, com superioridade às vezes, não é? O que é que decidimos contar sobre as pessoas, os grupos culturais que nós consideramos que são diferentes de nós? E o que é que decidimos contar no espaço da escola, no espaço da sala de aula? Falamos que é das diferenças, falamos das semelhanças, falamos daquilo que é exótico e engraçado, falamos apenas de uma parte ou falamos daquele indivíduo, daquele aluno, daquela aluna com um nome específico? Como é que nos envolvemos com o que é diverso, com aquilo que é diferente? Tendemos a ignorar, tendemos a afastar-nos, exigimos que deve ser igual a nós, aproximamos-nos, tentamos conhecer mais, tentamos compreender o que sustenta a diferença, respeitamos, toleramos, que não é bem a mesma coisa, não é? Ou vamos para além disso? Então, isto porque o olhar para a diversidade e a forma como nós nos relacionamos é sempre influenciado, e aqui também já foi referido pelos anteriores oradores, por vários fatores que constituem obstáculos à nossa relação com os outros, não é? A nossa cultura, a vivência, as histórias de vida, a educação, a família, influenciam a forma como nós vemos o outro e propiciam a criação de estereótipos e depois de preconceitos, que depois levam a situações muitas vezes de discriminação, e que nos colocam também, e que vêm de uma situação, de um lugar de etnocentrismo. Ou seja, olhamos o outro através daquilo que são os nossos valores, através daquilo que são os nossos princípios, a nossa cultura, e neste caso, uma visão eurocêntrica e maioritariamente branca. Não é? E isso influencia todo este olhar que nós temos pela diversidade. E a interpretar o outro mediante os nossos valores implica, então, frequentemente este julgamento e uma narrativa subjacente que o outro é que é diferente, que não segue a minha norma, que a minha norma é que é a norma certa, e logo o outro não está certo. Portanto, é estranho, é inferior, ou é subdesenvolvido, ou está errado, ou não deveria ser desta forma. E, portanto, enquanto estamos nesta perspectiva etnocêntrica, esquecemos também que para o outro nós é que somos o diferente, não é? Nós é que somos o estranho. Nós é que somos talvez a ameaça ou aquilo que é diferente da norma, não é? E este olhar dual é interessante e importante ter sempre presente. Um outro exemplo, que já se falou aqui também, que é olhar o outro como um exótico, não é? Reduzimos a pessoa a um conjunto de características superficiais, identificando a pessoa com uma determinada nacionalidade, e a partir daí reduzimos a mesma a um traje específico, a uma gastronomia, às danças populares, ao tipo de música, e esquecemos que a pessoa é mais do que uma nacionalidade e que a pertença a uma cultura implica valores, percepções, formas de viver, crenças, visões do mundo. A intenção às vezes é boa, e eu penso que sim, acho que acontece com frequência nas nossas escolas, mas temos que ter atenção se nós estamos a reforçar aquilo que eu tenho. E esta imagem que vos trago aqui é uma campanha americana sobre as máscaras do Halloween, em que apela à não redução de um povo a um traje ou uma imagem estereotipada desse mesmo povo. Muito bem, então, sendo assim, como é que é, ou como é que seria uma escola intercultural? O Paulo já deu aqui bastantes pistas, não é? De como é que se pode implementar e quais são os valores que são transversais, portanto, àquilo que é uma escola intercultural. E, efetivamente, uma escola intercultural não é uma escola que tem muitos meninos de várias nacionalidades. Portanto, muitas vezes há professores que nos dizem a nossa escola é muito intercultural.
Ah, é? Porquê? Ah, porque temos 130 nacionalidades na nossa escola. Será que isso não é indicativo que a escola é intercultural? Pode ser indicativo que a escola é multicultural. Portanto, a abordagem de uma escola intercultural é toda uma forma de viver e de estar na escola que não se define por projetos, nem se define pelo número de alunos e pela sua caracterização, define-se de como é que se vive dentro da escola a diversidade e como é que se olha, e isto sendo transversal não apenas àquilo que se passa dentro da sala de aula, mas às várias dimensões da escola. E nós, na Rede de Escolas para a Educação Intercultural, costumamos falar que podemos promover a educação intercultural dentro das nossas escolas nestas 3 dimensões. Na dimensão da cultura organizacional, na dimensão do currículo e na dimensão da comunidade. E aqui também, tentando exemplificar algumas destas dimensões e de como é que podendo inspirar algumas escolas neste caminho, vou mencionar aqui algumas desses exemplos. Por exemplo, naquilo que falamos, quando falamos da cultura organizacional, é interessante questionarmos como é que é feita a governança da nossa escola e de que forma é que é participada por todos os grupos. Aqui não é basta ter 2 ou 3 alunos bom, agora aqui não sei os termos, mas eventualmente num conselho pedagógico ou em alguma das estruturas da escola, estamos a falar numa representação de todos aqueles que são os que estão na escola e nomeadamente aqueles que normalmente são menos representados. Depois, se a nossa escola como é que comunica de forma interna e externa, de uma forma inclusiva ou congruente com a diversidade que tem nessa mesma escola. E estamos a falar aqui de, por exemplo, às vezes a simplificação daquilo que são os documentos que entregamos aos pais, que muitas vezes são pouco escolarizados e que não entendem o que está a ser dito, mas também ao nível das traduções, porque também sabemos que há muitos familiares que não falando o português, recebendo os documentos em casa, não os conseguem entender. Então há práticas já muito interessantes de algumas escolas que inclusivamente traduziram os sites das escolas são multilingües, e também já há muitos processos de tradução, até de sinalética das escolas dentro da escola, em várias línguas, da indicação da que é a biblioteca ou bar, em várias línguas, das línguas que estão presentes na escola e que claramente demonstra uma política de acolhimento, de boas-vindas a todos aqueles que têm diversidade linguística. Depois, como já foi dito aqui também, profissionais que sejam capacitados e que se considerem culturalmente competentes, também olharmos para a organização dos nossos serviços e adaptá-los e verificar se estão acessíveis ou não. E, portanto, falamos aqui também de conhecer aquilo que são as necessidades dos pais e tentar ir ao encontro das mesmas. Também a criação de procedimentos internos para o acolhimento dos alunos estrangeiros, estar definido quem acolhe, quem é a pessoa de referência, como é que ele vai ser integrado, se vão existir mentores que podem apoiar a integração desse aluno, olharmos pensarmos num procedimento, como é que nós gostaríamos que os nossos filhos, se fossem para uma escola num outro país, gostaríamos que eles fossem acolhidos e, portanto, definirmos esses procedimentos e não ser uma prática que, quando acontece, nós e os professores, na sua boa fé e na disponibilização sempre que têm, vão responder a uma solicitação imediata e não existe um plano de como é que deve ser feito. Também olhar para a questão da diversidade religiosa e se a educação moral e religiosa é representativa das comunidades locais. Sabemos que a legislação portuguesa permite, não é? Portanto, haver outras que não seja a religião católica presente na escola, e também ter uma política clara e procedimentos relativamente a questões da discriminação. E isto penso que nas escolas não é ainda muito evidente. Se uma criança, se um colega, se alguém dentro da comunidade educativa sente que está a ser discriminado, qual é o procedimento? A escola fala para todos no sentido que aqui temos uma política de discriminação zero? Pensar nestes procedimentos e tornar claro esta visão nas escolas é importante também. Então, ao nível do currículo, e para além daquilo também que já foi dito,
é, dentro da sala de aula, obviamente, usarmos uma linguagem que seja inclusiva, que não seja discriminatória, tentarmos fazer a valorização e a incorporação das línguas maternas dentro daquilo que são os conteúdos do currículo, porque isso também é enriquecedor para os próprios alunos autóctones. Olharmos para os recursos pedagógicos que temos e perceber se são congruentes com a diversidade que está presente na nossa sala de aula, se promovemos o trabalho colaborativo e a promoção da interação positiva. Portanto, esta é a interação positiva, é o conceito-chave da interculturalidade face à multiculturalidade. Portanto, quando falamos de multiculturalidade, falamos da presença de várias culturas e até do respeito e reconhecimento dessa diversidade da cultura de cada um, mas não falamos de interação, não é? E a interculturalidade é esse esforço, essa vontade de conhecer o outro, de interagir, e que obviamente de uma forma positiva. E muitas vezes nós chegamos às escolas ou aos recreios e vimos realmente muita diversidade, mas vimos os alunos ciganos a brincarem com uns, os alunos chineses num canto, não há essa interação. Não é? E é esse também um trabalho que pode ser feito na sala de aula, quando criamos grupos de trabalho que também sejam diversos, que incluem os diferentes perfis que temos dentro da nossa sala. Depois também, se a avaliação que é feita aos alunos considera a diversidade linguística, não é? Se nós flexibilizamos, portanto, a avaliação é, dentro da sala de aula, uma responsabilidade do professor e, portanto, ele pode, não é? Portanto, adaptar àquilo que é as necessidades do aluno para ser avaliado naquilo que é os conteúdos e não na sua destreza linguística do português. Olhar também para a diversidade que nós temos e olhá-la como uma plataforma de aprendizagem, porque os alunos, e muitos deles com perfis de imigração, também já têm muito conhecimento e muitos deles já tiveram, portanto, nas escolas, nos seus países de origem, que já deram algumas destas matérias, e ouvir como é que foram essas matérias dadas, nomeadamente com este número grande de alunos brasileiros. É interessante partir daquilo que é também dos conhecimentos desses alunos para dar a nossa visão do currículo e, neste sentido, portanto, termos um olhar crítico dos conteúdos e promovermos o olhar crítico dos conteúdos curriculares, porque, como falava há pouco, também foram construídos de uma forma eurocêntrica, não é? E, portanto, há que tornar isto evidente também dentro da sala de aula. E depois, por fim, ao nível da comunidade, esta vontade de que todos na escola participem, que a comunidade possa ser vista como um recurso para a comunidade pode ser um recurso para a escola, não é? Quer os pais, e há trabalhos também muito interessantes feitos, em que pais ajudaram a fazer a tradução dos documentos para outros pais que vinham, isto porque às vezes quando fazemos uma tradução ipsis verbis de alguns conceitos, há países que não têm esses conceitos, não é? Não têm esses conceitos e, portanto, a tradução às vezes nem sempre é clara e envolvermos os pais que já têm algum domínio da língua nessas traduções é também uma prática interessante e, portanto, envolvê-los também no voluntariado e até na produção de conteúdos. Depois a mobilização das ONGs, até da própria academia para o diagnóstico, a avaliação e para a capacitação da escola. Aqueles dados que há pouco apresentei ao nível nacional, temos esses dados e conhecemos esses dados ao nível da nossa escola? Quem é que transita, quem é que não transita? Quem é que está presente? Quais são as dificuldades desses grupos? Fazemos esse diagnóstico e essa avaliação. E depois, obviamente, usar também, disponibilizar a escola como um recurso da comunidade, através de atividades que possam ser feitas através dos pais, e eu penso que aí as escolas já fazem, há muitas escolas já com essa abertura, com iniciativas comunitárias de interconhecimento entre os vários grupos presentes na comunidade, inclusivamente disponibilizando a biblioteca como um recurso para os pais, ou até, portanto, capacitando os próprios pais dentro do espaço escolar. Pronto, e estas foram algumas das sugestões que deixo aqui. Não vos vou avançar mais porque eu penso que já estou a ultrapassar aqui o meu tempo. Se quiserem saber mais informações sobre os recursos que existem no Alto Comissariado e que podem ajudar, portanto, o trabalho nas escolas, podem consultar o nosso site, verem a nossa oferta formativa, verem mais informação sobre a rede de escolas para a educação intercultural. Nos termos de referência existem lá mais exemplos que vocês podem ver sobre como aplicar ou como viver a educação intercultural nas escolas.
publicações que estão de acesso livre online. Também chamar a atenção para o guião de avaliação diagnóstica do selo Escola Intercultural, uma iniciativa que, apesar de não estar a acontecer, vocês podem aplicar este guia de avaliação no sentido de perceber em que situação é que está a vossa escola nas práticas e também vos inspirar para a mudança. E depois também não deixar de dizer, há muitas pessoas que ainda não conhecem, o ACM tem um serviço de tradução telefónica gratuito, que vocês podem acionar quando recebem alunos estrangeiros, que os pais não falam a língua, os alunos não falam a língua, vocês podem ligar para este número e, portanto, podem ter um tradutor. Temos mais de 69 línguas ou dialetos que podemos disponibilizar para tradução e, portanto, é importante as escolas saberem isso. E também não falámos aqui dos alunos ciganos e as alunas ciganas, mas existem também algumas medidas no ACM neste sentido, nomeadamente bolsas para o ensino básico e para o ensino secundário e para o ensino superior, e que também podem os alunos candidatar-se. Pronto, termino assim com estas duas mensagens, com este cartoon em português do Brasil e com esta frase de Jiménez, que eu penso que focam estes dois aspectos fundamentais da interculturalidade, que é olhar para o outro como indivíduo e não como um rótulo, e também olharmos para nós mesmos, as nossas práticas, as nossas crenças e atitudes de uma forma crítica. E termino por aqui. Obrigada pela vossa atenção.